Olá, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre o trabalho que eu e o professor Edson realizamos para apresentar no colóquio de Geografia da UFSJ. E o trabalho é basicamente sobre esporte e aventura e a utilização de conhecimentos geográficos. O voo livre como colaborador no ensino-aprendizagem de conteúdos climáticos nas escolas. E aí, um breve resumo, é importante entender que o voo livre é um esporte aéreo, dividido em duas modalidades, a asa delta e o parapente. E que é um esporte que depende completamente das condições climáticas para que ele ocorra. E o voo livre, nós, a partir disso, pensamos no voo livre como uma ferramenta para ensinar climatologia nas escolas. E aí o trabalho se caracteriza numa pesquisa qualidescritiva e a gente conseguiu compreender a partir dele uma necessidade enorme da compreensão por parte dos pilotos sobre fatores climáticos e entendemos como uma ótima ferramenta para dar exemplos sobre fatores climáticos em sala de aula, atraindo mais a atenção dos alunos para com a climatologia. E aí, na introdução, a gente trata um pouco sobre como a geografia tradicional acaba se tornando uma geografia conteudista nas escolas, né? Em que os alunos devem memorizar muitas coisas e muitas vezes não compreendem de fato os conteúdos que eles estão memorizando. Aí a gente trata também brevemente sobre o surgimento do voo livre, que se dá em 1804, com o primeiro planador dirigível pelo engenheiro George Cayley, e aí ele publica um artigo sobre navegação aérea, e a partir disso vários outros engenheiros vão tentando fazer novos planadores, enfim. E o voo livre no Brasil surge em 1974, com o francês Stéphane Dunier. E aí, a gente trata também na introdução sobre a diferença estrutural entre o parapente e a asa delta, porque há uma diferença na estrutura de cada equipamento, né? E isso vai gerar até uma grande diferença de valores, tanto para a prática quanto para adquirir esses equipamentos. A gente fala um pouco sobre os equipamentos necessários, né, que não podem faltar para a prática do voo livre, que seria basicamente GPS, o variômetro, que informa o piloto a taxa de subida ou descida, e voo nivelado, rádio e capacete. E a gente fala também sobre a necessidade de compreender de que forma a prática esportiva de voo livre pode ser uma ferramenta para o ensino, né? Na metodologia, a gente fez um levantamento de sites de voo livre, como o Guia Quatro Ventos, Parapente Brasil. Realizamos um questionário contendo 21 perguntas, e esse questionário foi aplicado de forma online, através do Google, e foi respondido por 39 pilotos. E a partir dos dados analisados, os pilotos alegaram haver uma importância muito grande em entender sobre a atmosfera, com ênfase na troposfera por ser a área de voo dos pilotos. Compreender sobre a temperatura também e como são utilizadas para o voo, a circulação atmosférica e como se formam os ventos e as massas de ar e a influência deles em outros elementos e fenômenos atmosféricos, como formação de nuvens, pressão atmosférica, umidade e precipitação. E aí é legal a gente pensar que o Brasil está localizado em grande parte na faixa intertropical do globo e possui uma vasta formação de relevo e uma vasta formação rochosa,
contendo também uma grande extensão territorial. Isso faz com que o Brasil seja um país de diversas possibilidades climáticas ao longo do ano todo. Isso torna um grande atrativo para piloto de outros países, né? Mas esse fator também acaba tornando mais difícil o entendimento por parte dos alunos para compreender fatores físicos que muitas vezes estão muito distantes do cotidiano deles. E utilizar a prática esportiva, principalmente esportes em contato com a natureza, pode colaborar para que os alunos compreendam como podem funcionar todos os fatores geográficos citados em conjunto. E aí a gente trouxe esse trecho publicado no MEC, né, que fala que à medida que o aluno compreende as leis que regulam a dinâmica do tempo atmosférico, a sucessão das estações do ano e dos climas, estará também em condições de compreender suas relações com as diferentes paisagens vegetais e a zonalidade dos tipos de solos, assim como a organização das bacias hidrográficas e o regime de seus rios. Portanto, relacionar o esporte aos fatores climáticos pode colaborar muito no ensino-aprendizagem, trazendo uma compreensão maior sobre fatores climáticos e vegetais, hidrográficos, que muitas vezes estão distantes da realidade daqueles alunos. E aí, essa pergunta de como o parapente e a asa delta voam seria uma forma de levantar essa questão em sala de aula e, a partir disso, explicar fatores de transferência de calor, como, por exemplo, radiação, condução e convecção, que são fatores que fazem com que a asa delta e o parapente consigam, de fato, atingir maior elevação e se manter no ar, digamos. E aí a gente trouxe também alguns fatores pontuais que estão diretamente interligados à prática do voo livre, que é a atmosfera, latitude, radiação solar, circulação atmosférica, relevo e superfície do solo, umidade e formação de nuvens. E aí a gente trouxe também esse livro Climatologia Fácil, da Ercília Torres, porque ela trata da climatologia de uma forma super didática e muito fácil para que nós possamos compreender fatores climáticos de forma mais cotidiana. E, inclusive, cada capítulo desse livro tem o título baseado em perguntas e questionamentos levantados em sala de aula por alunos. E aí, um outro fator é que trazer grandes eventos esportivos como ferramenta para o ensino de climatologia. E é muito legal pensar nisso, que, por exemplo, o voo livre não é uma prática esportiva que está diretamente inserida no cotidiano dos alunos, mas o futebol, sim. E trazer exemplos de grandes eventos esportivos como Copas do Mundo e Olimpíadas pode gerar um interesse maior dos alunos sobre conteúdos. Exemplo, em grandes eventos esportivos que ocorrem em países de maior altitude. Há uma necessidade muito grande por parte dos atletas de se locomoverem para esses países com uma certa antecedência para realizarem o período de aclimatação. E, a partir disso, conseguir realizar uma partida mais justa com os locais, né? Com as pessoas que já estão aclimatadas ao ar e ao clima do local. E aí, as considerações finais seriam basicamente que a gente notou que é muito importante por parte dos pilotos uma compreensão da circulação atmosférica e compreender a formação dos ventos e, a partir disso, observar quais as melhores regiões para a prática do voo livre de forma segura.
lugares com condições de ventos mais amenos, propícios para a prática. E a compreensão da temperatura e umidade, os pilotos podem identificar as áreas onde ocorre maior aquecimento na superfície do solo, gerando um ar ascendente a partir da convecção, propício para adquirir maiores altitudes a partir das colunas de ar. E compreender como cada tipo de relevo pode influenciar nos elementos climáticos, alterando a velocidade dos ventos e influenciando na temperatura local. E aí torna-se claro também que os conhecimentos geográficos são necessários em diversas práticas e que, se conectados ao esporte, mostram uma enorme relevância cotidiana e podem colaborar no entendimento dos alunos sobre os conceitos geográficos que parecem distantes, como explicar o clima, que pode ter influência na rotina e no dia a dia de todas as pessoas. E dita até mesmo onde as práticas esportivas, como o voo livre, podem ocorrer ou não. E como a climatologia, que por vezes parece um fator vago para alguns alunos, pode acabar se tornando uma coisa mais concreta, né? A partir de exemplos esportivos. E é basicamente isso, assim. A gente passa um pouco do tempo, mas enfim. É um trabalho que ainda pode ser melhor trabalhado, né? E, enfim, é isso. No momento ficamos limitados à pandemia, né? Mas mais pra frente pretendemos sim dar continuidade. E aí essas foram as nossas referências. E é basicamente isso. Muito obrigada, gente.